Eu já tive o meu trabalho todo revisado, mesmo sem ter cometido nenhum erro. Oi, Valentes! Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco da minha história com a consultoria de imagem. Se você caiu de paraquedas aqui, meu nome é Natália, eu sou consultora de imagem aqui nesse canal, além de um desafio para construir a sua realidade em 180 dias que a gente vai acompanhando através de vlogs semanais. Você também vai ter conteúdos de imagem pessoal, consultoria de imagem e moda. Então já se inscreve para ficar por dentro dos próximos conteúdos. A minha história com a consultoria de imagem, ela começou muito antes do termo consultoria de imagem, muito antes de eu conhecer esse termo. Na verdade, há muito tempo atrás, eu tive muitas crises de ansiedade, onde eu literalmente me perdi. Eu emagreci muito e eu passei a me odiar. Eu passei a odiar o que eu via refletido no espelho. Óbvio que fiz terapia, mas foi aí que eu comecei a estudar de forma mais ativa e procurar mais sobre como me vestir melhor, porque eu queria me sentir bonita de novo. Eu queria olhar no espelho e me sentir eu. Sentir que eu me achava linda outra vez. E foi aí que eu comecei a buscar conteúdos no YouTube e em outras redes sociais, fazer cursos gratuitos, imersões aqui no YouTube. Então foi consumindo conteúdos gratuitos que eu consegui adquirir mais conhecimento na época para aplicar na minha imagem e para começar a me sentir mais bonita. E eu vi a diferença na prática quando eu fui fazer uma entrevista de emprego pela primeira vez após esse período. Eu já estava no processo de estudo, de como se vestir melhor, de como alinhar mais a sua imagem, como se portar. E foi aí que eu ouvi do entrevistador, do superintendente na época da empresa que eu ia entrar, que ele gostava da minha imagem, ele gostava do jeito que eu me vestia e da forma como eu me portava. E aquilo foi uma virada de chave para mim, porque eu entendi que o problema não era eu, não era o meu conhecimento, mas a forma como eu me vestia diminuía tudo isso. No meu primeiro emprego, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E eu tinha o meu trabalho inteiramente revisado por uma segunda pessoa. Não porque eu não era boa, não porque eu tinha cometido algum erro, mas porque a minha imagem não passava credibilidade o suficiente para eles confiarem que eu não cometeria nenhum erro. Já no segundo emprego, com a imagem muito mais alinhada e sabendo me portar de uma forma muito melhor, eu também consegui ter voz. A minha opinião era ouvida, o meu trabalho ele era respeitado, ele não precisava ser revisado por uma segunda ou terceira pessoa. Eu tinha voz nas reuniões, eu podia expor a minha opinião, as minhas ideias e elas eram escutadas, consideradas e às vezes praticadas, né? Aplicadas ali no dia a dia. Quando eu falo sobre imagem pessoal e quando eu falo sobre a imagem, a gente tá sim, num primeiro momento, falando sobre roupa, mas a gente também tá falando sobre uma intencionalidade, sobre uma forma de você se vestir de você mesma, para você olhar no espelho, se sentir mais bonita e ainda assim ser intencional, transmitir o que você precisa para atingir os seus objetivos. E é claro que no processo, nesse processo aí de autoconhecimento, eu caí em várias armadilhas que a gente vê aqui na internet. Antes de me formar como consultora de imagem, eu passei por um período onde eu acreditava que eu tinha que usar blazer e batom vermelho. Gente, eu só usava blazer. Eu só usava casacos que iam me trazer mais estrutura visual. E eu me perdi de novo. Dessa vez, eu tinha criado um personagem, porque eu tava vestindo um. E eu não entendia o que estava de errado. Por que eu olhava para o meu perfil e eu não me via? Porque que mesmo eu me gostando quando eu olhava no espelho, eu sentia que faltava alguma coisa. E eu percebi que eu tinha ficado engessada dentro de várias regrinhas que eu havia visto e tomado como verdade. Como que para você transmitir autoridade, você precisa usar blazer, sendo que nenhuma peça sozinha é capaz de transmitir algo e de fazer com que você comunique algo. Tudo vai depender do contexto em que é colocado. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. E foi aí, quando eu me formei na consultoria de imagem, que eu entendi que eu simplesmente tinha vestido
essa fantasia, tinha acreditado nesses conteúdos que a gente vê por aí que pregam uma regra. E a consultoria de imagem, ela não foi feita para te colocar em uma caixinha e nem uma regra. Ela foi feita para fazer com que você se vista de si de forma intencional, fazer com que você consiga se enxergar, se reconectar com você, com a sua essência e ainda ser intencional na forma que você se veste. É por isso que eu sempre bato na tecla de que a consultoria de imagem, ela não é e nunca foi só sobre roupas. Ela é sobre autoconhecimento, sobre você entender quem você é, trazer a sua essência de forma intencional para o seu vestir, para quando você olhar no espelho, você se reconhecer. E, lógico, no meio desse caminho, você vai se reencontrar novamente. Você vai se conectar com partes de você que você achava que você não podia expor. E a gente vai trazer a sua essência de forma intencional para esse vestir. Então é por isso que eu amo muito o que eu faço, porque antes de pensar em transformar vidas, de pensar em transformar homens e mulheres, eu também fui transformada. Eu fui o meu primeiro case de sucesso. E hoje eu me visto de mim. Eu sou intencional, mas eu sou eu. Às vezes eu falo babado, às vezes eu falo misericórdia. Eu tenho vários trejeitos e vários bordões que eu comprimia porque eu achava que isso diminuiria a minha credibilidade. Hoje eu entendo que isso só reforça a minha autenticidade. Então, alguns detalhes e algumas regras que a gente vê por aí, elas não precisam ser seguidas. Regras também foram feitas para serem quebradas. Cada etapa de uma consultoria de imagem, ela foca em criar uma estratégia que leve em consideração principalmente quem você é. Depois o seu objetivo de imagem, o seu estilo de vida, para comunicar isso, para colocar tudo isso ali num caldeirão, misturar e criar um estilo único para você. Porque o meu estilo casual vai ser um, o seu estilo casual vai ser outro. Porque tem um fator que difere o nosso estilo, que é a nossa essência e que somos nós. A gente precisa mostrar quem a gente é para o mundo. E a consultoria de imagem, ela veio para te ajudar a expor isso da melhor forma. Não para te colocar numa caixinha, te encher de regrinha e fazer com que você fique aí bitolada pensando que se você usar tal coisa, você não pode usar tal coisa. Que se você tem um ombro muito largo, você não pode usar ombreira. Que se você tem um quadril largo, não pense em usar babado, hein? Porque vai evidenciar ainda mais. Essas coisas são verdades. Mas, ao mesmo tempo, o principal ponto é, te incomoda? Eu tenho quadril grande e eu amo usar saia de babado. E eu uso. Por quê? Porque o meu estilo criativo sobrepõe a qualquer regra. E o seu estilo e a sua essência também vai sobrepor a qualquer regra. Elas são boas para serem usadas de forma intencional, para você saber utilizar isso ao seu favor quando você precisar, mas não para você ficar presa dentro de uma caixa. No meu caminho com a consultoria de imagem, eu acabei ressignificando todo esse universo para mim. Eu não vejo a consultoria de imagem em nenhum dos meus serviços como uma imposição de regra. Eu sempre deixo minhas clientes muito livres, assim como eu me deixo livre para ser quem eu sou e para ser quem elas são. Até porque não faz o mínimo de sentido você fazer uma coloração pessoal comigo, amar preto, não ter preto na sua cartela e olhar para você e falar assim, joga tudo que você tem em preto no seu guarda-roupa no lixo, porque você vai ficar péssima de preto. O meu objetivo como consultora de imagem é usar o conhecimento da consultoria para te ensinar a usar tudo da melhor forma, respeitando o seu gosto pessoal, respeitando quem você é, a sua rotina e os seus objetivos. É assim que eu acredito na consultoria de imagem, não como um limitador, mas como algo libertador, para você entender que você pode sim ser você, da melhor forma possível. Valente, esse foi o vídeo contando um pouco da minha história com a consultoria de imagem. É óbvio, são vários anos aí de experiência, então eu tenho muitas histórias para contar para vocês. Se você também acredita nessas regrinhas por aí, já se inscreve aqui,
nesse canal, porque eu vou desmistificar regra por regra para você entender o que faz ou não sentido para você. Me siga em todas as redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo.